Na última aula eu mostrei a vocês como costurar as peças que formam o corpo da nossa boneca indígena. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como eu faço para encher cada peça e como fazer a montagem e a finalização do corpo da nossa boneca. Também vou mostrar a vocês duas variações possíveis de serem feitas com aquele mesmo molde. Isso vai abrir mais possibilidades de criação das suas bonecas. O que a gente vai usar para encher a nossa boneca é essa fibra siliconizada. Ela é de poliéster, no caso dessa aqui, e ela é muito usada para fazer enchimento de travesseiros, almofadas principalmente. Tem algumas que são antialérgicas também, aí vocês precisam ver o que tem disponível aí onde vocês moram e a melhor maneira de vocês utilizarem. Eu encontrei em Natal fibra reciclada. Eu achei muito interessante, ela é idêntica a essa, assim, não tem diferença. E é aí um apelo bem bacana em relação à sustentabilidade, né? Então vamos começar aqui com a cabeça da nossa bonequinha. E aí eu vou dar algumas ideias, algumas coisas que eu faço, mas assim, vocês vão, com a prática, vão aprender da melhor maneira que vocês acham de encher as peças de vocês. Então, como essa peça é grande, eu venho aqui com a mão mesmo. E eu vou colocando, empurrando o enchimento aqui para os cantos. Eu gosto de fazer assim. E aí eu não coloco esse enchimento todo e faço uma bolinha lá dentro, não. Antes de eu colocar ele todo, eu já venho com outra parte e vou colocando junto com esse. Que é para não criar aqueles grumos que às vezes fica dentro das peças. E sempre que eu tenho a oportunidade, eu vou fazendo, empurrando essa costura aqui para fora, que é para ela não ficar assim, ó, que é para ela ficar bem lisinha, né? Então aqui, ó, eu coloquei o enchimento ao redor, né? Ainda não tá totalmente cheia, ainda precisa de mais, mas como eu já coloquei ao redor, é que eu vou empurrando ela mais pro meio, que é para ela ficar mais fofinha no meio. Essa parte de encher, ela é importante porque basicamente ela que modela a sua peça depois da costura, né? A costura tem que estar bem feita. E aí com o enchimento você vai vendo se bota mais, se bota menos, se deixa ela mais gordinha ou não. A malha dá essa possibilidade. E aí você vai sentindo se ela ainda tá faltando. Aqui eu sinto que ainda falta, ó, tem como se fosse um buraco aqui. Lembra que eu falei sobre a malha esticar para os lados? Então, se a gente encher muito para os lados, ela vai ficar bem oval. Mas aí a gente dá uma boleadinha aqui com a mão. Pra mim, aqui já tá bom. Agora com o nosso corpinho, normalmente o que eu faço é encher as duas pernas. E aí depois é que eu vou fazer aquele processo de costurar. Eu pego duas pernas cheias, coloco elas aqui, boto o corpinho por cima e vou costurar. Mas isso dá muito trabalho. Mesmo na máquina dá muito trabalho, então eu decidi ensinar para vocês dessa maneira, que eu também já fiz outras peças assim e dá certo também. Então aqui a gente vai encher primeiro os membros, os braços, as pernas, para depois encher o corpo. E aí aqui, para eu não ficar colocando o meu dedo e de repente não estragar essa abertura, que ela tá bem dobradinha aqui, bem certinha, eu vou usar o hashi. O hashi é esse palitinho de comida japonesa, né, que a gente usa para comer comida japonesa. E o que eu fiz aqui foi só dar uma cortadinha aqui na ponta do meio, então ele ficou como se fosse um garfinho, né? Essa ideia, gente, eu vi no YouTube. Existe uma ferramenta chamada enchedor de boneca. Eu não encontrava nem para comprar, assim, num preço acessível, saía muito caro. E eu encontrei esse vídeo no YouTube que ensinava essa dica. Eu vou procurar depois para colocar referência para vocês, mas realmente hoje eu não consegui lembrar de jeito nenhum qual era o canal. Mas é muito útil, eu comecei a usar, isso me ajuda demais. Então, você vai usar a mesma técnica de não colocar tudo de uma vez. Quando a gente bota tudo de uma vez, ela vai fazer um bolo assim e vai ficar feio lá dentro. Então, afasto a fibra aqui e vou colocando, usando o hashi para empurrar.
E é incrível como uma ferramenta tão simples funciona tão bem. Então qual é a lógica aqui? A gente encher da ponta para o final, né? Então a gente vai começar a empurrar o enchimento aqui para a pontinha do pé mesmo e vai voltando enchendo a perna. E aí vocês vão empurrando bem aqui no cantinho, ó, que é para essa costura ficar bem arredondada. Não deixa assim não, ó, murcho não. Pode colocar enchimento, principalmente no pé, e vai empurrando bem a costura, com cuidado para não rasgar a malha, para ficar bem redondinho e o formato ficar bem aparente. Aqui eu tô usando os dedos para terminar de colocar, porque já tá bem esticado aqui, então não preciso, né, colocar minha mão lá dentro, então eu sei que eu não vou danificar. Eu vou acomodar o resto do enchimento nesses cantinhos ao redor da nossa abertura, para ela ficar com uma perna bem cheinha. Aí se vocês quiserem que a perna tenha mais movimento, vocês podem deixar essa parte aqui menos cheia, que ela fica uma perna mais molinha. Pronto, aqui eu acho que já é suficiente para nossa perna. Tirei aqui o excesso, vou só colocar esse resto da fibra para dentro. Pronto, temos uma perninha cheia. Aqui eu gosto sempre de comparar, né, as peças para não ficar diferentes umas das outras, como a malha estica, então pode ser que uma fique mais cheinha do que a outra. Aqui eu tô sentindo que eu preciso só de um pouco mais de enchimento aqui nessa parte de cima. Vou colocar. Acho que tá bom agora. Agora a gente vai pro braço e é praticamente a mesma técnica do pé, só com uma diferençazinha que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou começar enchendo a mão, a parte dos dedos. Minha mão tá bem cheinha, mas vocês veem que o dedinho não tá aparecendo muito, né? Aí o que eu faço é pegar um pouco de enchimento e aí eu faço uma bolinha com ele. Ela não vai ficar uma bolinha perfeita não, mas dá pra gente ir amassando aqui ela até ficar o máximo possível. E aí eu venho com essa bolinha e tento colocar ela aqui. E aqui eu vou com o dedo mesmo, que é pra eu poder sentir o caminho. Ó, enfio a bolinha bem aqui, aí aperto mesmo pra ela ficar na pontinha do dedo. Agora ele apareceu mais. Aí agora eu começo a completar o braço. Pronto, aqui tá o nosso bracinho cheio. Eu acho que eu vou tirar mais um pouquinho aqui, ó. Tô achando que tá muito alta essa parte da costura. Ela tem que ficar reta com o resto da costura. Assim tá melhor. Quando eu costurar aqui, ele vai ficar mais retinha essa parte. Agora nós temos os dois bracinhos e as duas perninhas cheias, vamos encher o corpo. Da mesma forma, vamos começar a colocar o enchimento, empurrando bem nos cantinhos aqui
E aí a gente vai enchendo o corpinho até em cima, com cuidado para ele não ficar tão estufado, já que a nossa malha estica, não esqueçam. Pronto, agora sim. Nossas peças estão cheias. Agora a gente vai fechar essas aberturas e costurar a cabecinha no corpo. Eu vou começar fechando essa abertura do corpo. Aqui eu tô utilizando uma linha de costura da cor do corpo, mas eu indico a vocês usarem uma linha mais forte, porque essa linha de costura ela pode arrebentar. Então essa parte de fechar o corpo e de prender a cabeça ao corpo, eu já utilizei muito a linha de pipa, a linha número 10, eu não sei se vocês conhecem. Eu não tenho nenhuma aqui, acabei esquecendo de comprar, mas é uma linha forte que ela não arrebenta por nada e eu uso ela pensando sobre aquela perspectiva da segurança. Mas eu vou usar aqui uma linha comum e aí a gente vai ter o cuidado de prender muito bem e costurar muito bem costurado. Então aqui, só para fechar essa abertura, eu vou dar um pontinho aqui no começo. Daquele jeito que eu ensinei lá na aula extra, eu prendo aqui na laçada que foi feita pelo nó. Pronto, dei o pontinho aqui. E agora eu vou fazer como quem faz fuxico. Eu venho com a agulha por baixo, aí eu vou dar uma volta. Deixa eu ver se eu fico mais perto. Eu dou a volta como se fosse uma espiral. Vou dando a volta todinha aqui no nosso corpo. A linha comum, ela pode arrebentar quando a gente puxar assim. A linha pipa não arrebenta. Então, se puderem, se encontrarem, ou se vocês tiverem uma linha que seja mais forte do que essa linha comum, seria o ideal utilizar aqui. Dei a volta toda e agora eu vou dar uma leve puxadinha. E deixo ela assim, eu não preciso encostar ela, isso aqui vai ficar escondido. E também quanto mais eu puxar, mais enrugado vai ficar aqui. Agora eu vou segurar aqui a linha e vou dar outro ponto aqui, ó. Vou passar a agulha e vou prender aqui na linha. Puxo. E para reforçar aqui, eu gosto de dar só uns pontinhos aqui, um zigue-zaguezinho, vai e vem. Isso aqui é só para reforçar mais essa costura. Isso aqui não vai aparecer, então vocês não precisam ter tanta preocupação com a questão de acabamento, etc, porque vai ficar escondido. Dá um pontinho aqui. Outro. Pronto, fechei o corpinho. Agora a gente vai fazer o fechamento da cabeça. Pensando na abertura e no fechamento dessa peça da boneca, a gente poderia fazer como fizemos, deixando a abertura aqui na costura, ou a gente poderia ter costurado a máquina ou a mão toda à volta e ter feito uma abertura aqui. E aí essa parte da abertura ficaria para trás, onde ficam os cabelos. Eu fiz assim por uma questão de costume,
mas de repente vocês achem mais fácil abrir atrás, ou vocês podem ir testando aí essas duas opções. Aqui vai ficar na parte de cima, então os cabelinhos vão cobrir essa parte. O pescoço dela vai ficar aqui embaixo. Então a gente também tem que fechar com cuidado, mas lembrando que essa parte não vai aparecer, então a gente não precisa ficar tão paranoico com o acabamento. E eu costumo fechar essa parte dando pontinho aqui no começo. E dando um ponto que a gente chama ponto invisível, só que aqui eu faço ele bem labrojeira, que nem a gente diz. Eu faço ele bem sem muito cuidado, assim. O que a gente vai fazer é seguir como se fosse a linha de costura de um lado e de outro. E a gente vai fazer pontos de vai e vem, como se a gente estivesse alinhavando cada lado de uma vez. Então, eu venho aqui para um lado. Esse é o mesmo ponto que a gente vai fazer no acabamento das pernas e dos braços, mas lá a gente vai fazer com bastante cuidado. Aqui eu faço ali um ponto maior, vem pro outro. Vem para um lado. E aqui eu continuo, vai ficar como se fosse um cadastro de tênis. Do jeito que eu tô fazendo aqui, ele não vai ficar perfeito não, é só pra gente fechar sem modificar tanto o formato da cabeça. Ficou como um cadastro de tênis, como um espartilho. Vem aqui para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, fazendo linhas retas. Aqui eu puxo, ó, e ele vai juntar. Tá vendo? Não tá tão bem acabado, a gente não tá fazendo com esse objetivo de dar acabamento, é só de juntar mesmo. Então, vamos continuar fazendo assim, até chegar no final da abertura da nossa peça. Aqui eu vou dar um pontinho para acabar, 2. Vou colocar esse restinho de linha para dentro da peça. Saio em qualquer lugar e corto. Aí eu dou uma modeladinha assim, né, para o enchimento se acomodar e a cabecinha ficar mais redondinha possível. Mas a gente consegue ver que tem uma diferençazinha aqui, né? Lembrando que o cabelo vai cobrir essa parte aqui. Agora eu vou mostrar a vocês como a gente vai fazer a abertura das pernas e dos braços. Eu vou mostrar aqui nessa peça, mas vai ser igual para todas as outras. Então aqui o tecido já tá com uma dobradura, que é da própria costura, porque a gente costurou aqui e aqui, né? Então a tendência dele é seguir essa dobradura. E a gente também vai seguir esse vinco na hora de costurar para fazer o nosso acabamento. Então o que eu faço? Eu vou com a agulha em qualquer parte da perna aqui mais próxima. Vou sair pegando aqui bem o último pontinho da costura. Gente, isso aqui vocês vão também aperfeiçoando com o tempo, assim. Peguei o último pontinho, eu vou dar uma laçada pegando esse pontinho. No caso aqui é meu ponto da máquina. Passei lá, ó, prendi na linha, daqui já tava da costura. E aqui eu vou dar só uma laçadinha, só pra prender mesmo essa linha. Puxo aqui, pra ficar bem presa, pronto. Esses fiapinhos aqui vocês vão tirando, que sempre vai atrapalhando esse fiapinho do enchimento. Se vocês conseguirem empurrar o enchimento pra ele ficar bem lá pra trás e vocês conseguirem trabalhar mais livre, façam, que fica melhor. Aí aqui eu vou começar a costura. Eu vou fazer como eu fiz lá na cabeça. Vou entrar de um lado, no meu lado direito aqui,
E vou sair já do tamanho que eu quero o meu ponto. Eu quero o meu ponto bem estreitinho, então vou sair já aqui. Tento dar uma puxadinha para esconder aquele ponto que eu fiz, o máximo que eu conseguir. E aqui eu vou imaginar que existem linhas retas. Então, na mesma direção que essa aqui saiu, na mesma altura, essa linha vai ter que entrar do outro lado. Aqui da mesma forma, essa linha vai ter que entrar do outro lado. Aqui eu tô quase acabando, ó, vou só colocar o último ponto. E agora eu vou puxar. Tá vendo como ficou? Isso pode ser melhorado, tá, gente? Com a prática, com a técnica, vocês vão pegando o jeito. Se puderem pesquisar no YouTube também outras professoras ensinando esse ponto, de repente uma outra técnica vocês conseguem aperfeiçoar melhor. O nome desse ponto é ponto invisível, eu esqueci de falar. Pronto, aí aqui a gente vai dar só um pontinho. Eu gosto de... Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas eu tento pegar a parte de dentro do tecido. Assim, eu não pego o tecido de fora, não. Como tem uma dobrinha aqui pra dentro, eu tento ir lá dentro e pegar um pedacinho dessa dobra da parte de dentro. O óculos de grau tem que estar em dia aqui. Aí aqui eu vou dar uma laçada. E vou colocar esse nó por dentro do último buraquinho. Vou sair aqui em qualquer canto. Dou uma puxadinha, que é pra ele ficar bem escondido. Aqui vocês vão tirando esses fiapinhos do enchimento, eles sempre atrapalham. Vai ficar mais ou menos assim, ó. A gente vê que no final não dá nem pra ver o nozinho, né? Um acabamento quase perfeito. A gente vai fazer a mesma coisa na outra perna e nos dois braços. Pronto, agora eu finalizei aqui todas as costuras dos acabamentos dos braços e das pernas também.